No teu deserto, segunda parte. Quando vi a Cláudia pela primeira vez, ela estava sentada no chão de uma garagem, ali para os lados de Alvalade, em Lisboa. Juntava latas de conserva, punha etiquetas em frascos de comida e caixas de cartão e arrumava tudo nas traseiras do nosso Jeep. O nosso Jeep. Um motor Peugeot e carroceria portuguesa. Seguramente o mais feio, o mais resistente e, para mim, o mais comovente carro que algum dia guiei. Durante 1 mês e meio, ele serviu-nos sem um desfalecimento através do deserto do Sahara, na Argélia, aguentando dunas e pistas de calhaus, caindo em buracos, partindo molas da suspensão, arrostando com tempestades de areia, calores assassinos durante o dia e frio polar durante as noites, e sempre seguindo em frente, pegando o motor todas as manhãs, quando a medo eu ligava a ignição. Rangeu, sofreu, houve mesmo alturas em que gritou, mas nunca morreu. Nunca nos deixou ali na pista para Tamanrasset. Então, a Cláudia estava sentada no chão junto à porta traseira do e arrumava a mercearia para a nossa viagem. Muito mais tarde, 1 mês e tal mais tarde, eu haveria de me lembrar daquela cena e da primeira vez que a vi, quando nas traseiras do já nada mais havia para comer do que latas de milho cozido que ela adorava e eu detestava. Perguntei-lhe então: mas o que estiveste tu a fazer durante uma semana inteira, a arrumar comida no Jeep, se não há nada que comer, só latas e mais latas de milho? Ela riu-se, mas eu insisti. Estava verdadeiramente mal disposto com a perspectiva de passar a semana que faltava de viagem a comer milho. E então ela zangou-se. Quando se zangava, a Cláudia não discutia nem levantava a voz, nem sequer respondia. Fechava a cara com um ar triste e desaparecia. Ia andar de moto nas dunas com algum amigo motarde, ia jantar noutro jeep, isto é, noutra casa, ou desaparecia uma noite inteira. Quando voltava, sorria outra vez e eu estava desarmado. Subia para o banco ao lado do meu, arrancávamos para mais um dia infernal nas pistas e seguíamos os dois calados. Passado um bocado no deserto, um bocado podem ser 2 horas. Ela olhava-me de viés e dizia: hoje estás muito calado. Uma das coisas que eu gostava no nosso é que ela tinha imenso sentido de humor. Quando nos zangamos, por causa do milho, e foi uma das 50 vezes que nos zangamos, quando nenhum de nós quebrava o silêncio da zanga, caí de repente dentro de um buraco e toda a traseira do jipe se empinou, apontando ao céu, eternamente azul. Aterramos à bruta e veio lá de trás um objeto a grande velocidade que me atingiu na nuca, por pouco não me matando. Era uma lata de atum. Eu não te disse que procurasses bem que ainda havia atum? Disse ela, no tom de voz mais natural que conseguiu encenar. O jantar estava salvo e a zanga acabada, e era impossível resistir aos humores do aos imprevistos do deserto e ao riso da Cláudia. Era infantil, cristalino, nada ainda o tinha desgastado. Cabia lá dentro toda a ilusão do mundo. Muitas vezes me tenho lembrado da Cláudia. Talvez menos do que seria normal, certamente menos do que ela merece. Mas quando me lembro, vem-me a imagem desse riso, ou da fugaz tristeza que às vezes lhe corria nos olhos, e em que só estando atento se reparava. Muitas vezes me lembro dos nossos diálogos, durante as longas horas daqueles sofridos e gloriosos dias, interminavelmente aos saltos e solavancos dentro do jipe, navegando no vazio, num horizonte despido de qualquer vaidade e presunção. Dias de inocência, de iniciação, de descoberta pelo Sahara adentro, pelas nossas almas adentro. Ou então lembro-me dos nossos diálogos ou gestos ao fim do dia, quando finalmente parávamos para acampar junto às dunas e não havia tempo a perder para montar a tenda e tirar as coisas necessárias para o jantar e para a noite enquanto havia luz. E então a Cláudia desaparecia, invariavelmente, para andar. Andar de moto ou conversar com os amigos, deixando-me arrugar pragas na ingrata tarefa de esperar as espias da tenda no chão, para o que me faltava todo o jeito e vontade. Tínhamos combinado que ela se encarregaria da despensa e eu da cozinha, ela do acampamento e eu da condução. Tínhamos combinado tantas coisas. Só quando o deserto ficou para trás e Espanha apareceu à vista, quando navegávamos de volta para casa, atravessando o estreito num barco que rasgava a escuridão líquida da noite,
e com um jipe destroçado, arrumado no porão do navio, é que percebemos que todas as promessas estavam a chegar ao fim. O que nos trouxera até ali, entre a musa e tempestades de areia, entre o riso e a alegria, fora a necessidade de um mínimo de ordem e disciplina. Era preciso chegar lá e voltar. Mesmo a desordem necessita de uma ordem que lhe dê um sentido para que não seja apenas leviandade. Então, com o passar dos anos, fui pensando que um dia teria de contar esta história. Não a história de como atravessamos o deserto e voltamos, mas a história de como conseguimos chegar ao deserto. Devo isso a Cláudia. Não posso continuar a guardá-lo só para mim. Passaram já muitos anos. No outro dia, como já disse, estava a ver umas fotografias antigas quando esbarrei com as da nossa viagem. Detive-me numa em que ela está sentada em cima do jipe e eu estou recostado para trás ao lado dela. Há um grupo de companheiros de viagem à nossa volta, mas ambos parecemos alheados do que se passa. E embora ela esteja em segundo plano, é sua imagem que salta logo à vista. O seu ar de absoluta paz e tranquilidade. Como nunca depois voltou a ver-lhe, mas sempre também aquela sombra, que ora parecia de alegria, ora de tristeza, que enevoava os seus olhos e que hoje tenho desespero de não ter decifrado a tempo. A Cláudia era bonita. Eu acho que era mesmo muito, muito bonita. É verdade que nunca consegui perceber bem como era o seu corpo, embrulhado numas estranhas vestes mistos de hippie e tuareg de empréstimo, mas era magra, muito alta, frágil à vista, com uma cara de menina de Botticelli, cabelos louros desgrenhados com graça e uns olhos azuis pensativos, embrulhados em tristeza súbita ou deslumbrados de alegria. A voz era musical e segura, ao contrário dela que parecia ainda não mais do que uma miúda. Mas não era infantil, longe disso. Tinha sim trejeitos de criança que, conforme o meu humor, ora a tornavam insuportável, ora irresistível. Juntava em si essa fabulosa combinação entre uma mulher sensual e uma criança desprotegida. A Marilyn que todos os homens desejam poder um dia proteger. E falta dizer o mais importante. Era generosa, aventureira, inconstante, doce de alma e de voz. Acreditava na amizade, na irresponsabilidade, na felicidade depois de tudo. Parti com ela para o deserto por simples acaso, porque sobrava um lugar vazio no meu jipe e ela era amiga de uma amiga minha. Não a conhecia de lado nenhum. Vi-a dessa primeira vez no chão da garagem a arrumar a despensa do nosso jipe e só voltei a vê-la na manhã chuvosa em que partimos de Lisboa. Mas não a teria trocado por nenhum outro companheiro de viagem. E, assim como a vi, deixei de a ver. Encontrámo-nos para atravessar o deserto juntos e logo nos separamos. Não ficou rastro algum, só 2 ou 3 fotografias onde ela está e onde às vezes eu estou também. Por isso escrevo esta história, porque sinto a sua falta muitas vezes. Gostaria de lhe perguntar se ela se lembra como eu me lembro, mas sei que sim. A Cláudia sempre gostou de desaparecer, mas isso não significava de modo algum que as coisas lhe fossem indiferentes. Eu sei que ela se lembra, sei que foi feliz então como eu fui. Mas devo achar que eu me esqueci, que me fechei no meu silêncio, que me zanguei com o seu último desaparecimento, que vivo amoado com ela desde então. Não é verdade. Não é verdade, Cláudia. Vê como eu me lembro. Vê se não foram assim, passo por passo, aqueles 4 dias que demoramos até chegar juntos ao deserto.